passar agora para o segundo convidado, a professora Mary Elbe, que vai falar um pouco sobre a PEC 45, a PEC 110 e a proposta apresentada pelo Executivo. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para falar desse tema que venho há anos já pesquisando, acompanhando várias reformas. Quero parabenizar a FEComércio e a ASFA por esse evento. Realmente, ele vem num momento muito importante por conta dessas propostas que estão tramitando e dos riscos que acontecem se elas forem aprovadas como estão. Então, é importante que o empresariado se coloque. Cumprimentar Francisco e o Luiz e dizer do prazer de estar aqui com vocês, né? Vou compartilhar aqui minha tela para apresentar alguns slides e já adiantando, Francisco, que infelizmente a gente não vai ter uma reforma tributária, nem vai conseguir isso que é o anseio da população, tá? Por quê? Reforma tributária seria para ver realmente o contexto. As propostas que nós temos, elas dizem respeito apenas à tributação sobre o consumo, certo? Antes de entrar no tema, eu gostaria de mostrar que no cenário da Covid, a gente teve um fechamento de 522 mil empresas, só na área de serviço, 334 mil empresas, que representa 46%. Comércio, 36%, construção, 9%, indústria, 7%. E por que eu estou trazendo esses temas? Porque eu vou mostrar para vocês que esse setor de serviços, que foi o que mais foi abalado com a Covid, é o que vai ser mais afetado com essas propostas. E aí vem a seguinte questão: é o momento de fazer reforma? Eu entendo que não. Por quê? Porque no momento de comoção social, acho que a gente não está com o devido equilíbrio emocional para poder ter a frieza, o distanciamento, para poder analisar. Para que uma reforma? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque dependendo da resposta, a gente vai saber se essas propostas que estão aí alcançam o que foi colocado. Muito bem. Nós temos um orçamento fiscal de 2019, tínhamos lá 3 trilhões de receita e 3 trilhões de despesa. E por que isso é importante? Porque nós temos má qualidade do gasto público e ineficiência, ou seja, temos alta carga tributária e essa carga tributária pagamos para ter serviços e temos os serviços de baixa qualidade. O doutor Everardo Maciel diz uma coisa muito interessante: a carga tributária não é baixa nem alta, ela é do tamanho da despesa. E a despesa é a opção do gasto do povo pelo que vai gastar, né? Então, a gente não pode querer carga tributária baixa se temos uma alta despesa. Daí porque a minha proposta seria, primeiramente, analisar o custo Brasil, o gastos, e termos uma reforma administrativa para só depois pensarmos qual é a carga tributária que queremos e partir para uma reforma tributária. Aqui eu estou trazendo para vocês o exemplo da carga tributária do Brasil com a CDE, e você vê que a média da OCDE está lá em 34% e o Brasil está em 32%, ou seja, estamos quase na média, estamos acima da média da OCDE de países ricos, né? Com relação à tributação sobre bens e serviços, o Brasil tem alta tributação bem acima da média da OCDE, já no topo, lá perto da Hungria, que está em primeiro lugar. Então, você vê que a tributação sobre bens e serviços ela tem um impacto enorme sobre a economia. Então, realmente, o setor de bens e serviços, a tributação sobre o consumo precisa ser revista. E aí, como sempre, mais uma vez, apareceu reforma tributária como o chavão que vai ser a solução para o que nós temos. E nós temos a PEC 45 na Câmara, a PEC é proposta de emenda constitucional 110 está no Senado, temos a proposta do Concefaz, que é a emenda substitutiva 192, que o Francisco falou, que o Décio Padilha ele preside isso aí. Temos uma proposta que ainda não foi apresentada da Simplifica Já, que é dos municípios, e temos o PL do governo, que é o PL 33, o projeto de lei 3387. E por que não saiu reforma tributária ainda com a PEC 45 e 110, que estão lá desde o ano passado? Porque não chegou-se a um consenso de quem iria gerir o comitê gestor do novo tributo, Imposto sobre Bens e Serviços. Os estados querem gerir e a União quer gerir e não se chega a um acordo.
e também a questão da partilha entre os estados. Como o Francisco colocou muito bem, é um sistema complexo, burocrático, muitas leis. Desde 88 já foram editadas 5.900.000 normas, em matéria tributária 399 mil. Foram criados vários tributos depois da Constituição de 88, CPMF, COFINS, CID, Contribuição Social sobre o Lucro, PIS, Importação, COFINS. Então, muitos tributos foram criados. O norte é arrecadar. Então, o governo gasta muito, precisa arrecadar muito, não tem outra lógica. Temos um sistema regressivo, que tributa mais o consumo do que a renda, uma tributação cumulativa, cálculo do tributo por dentro, então você vê uma alíquota de ICMS de 18%, como ela é por dentro, ou seja, você não vê, ela calculada sobre ela mesma, termina em 23% esse cálculo do tributo, que a gente só vê, o contribuinte só pensa que é 18%. E uma tremenda litigiosidade, exatamente essa complexidade leva a essa alta litigiosidade, né? Então, nós temos 3 trilhões de reais em passivo tributário e 30 milhões de processos. E, na realidade, nem todo mundo é sonegador, isso decorre de interpretações de leis, e um dos maiores litígios é exatamente do PIS/COFINS. Então, o PIS/COFINS foi criado lá em 2003 com a não cumulatividade, prometendo para as pessoas que teria não cumulatividade, não teria mais tributação em cascata, e depois que apareceu, que foi editado, foram editadas outras normas vedando compensações de créditos, etc., e gerou esse alto litígio. Então, você vê que é uma das coisas que a gente precisa nessas propostas, ter cuidado de amarrar e dizer que depois as interpretações para arrecadar não podem distorcer a interpretação. Isso tudo gera insegurança jurídica. Muito bem. A PEC 45, nós temos, extingue 5 tributos, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS e ISS, né? Alíquota única e uniforme. E aí começa a primeira questão. A previsão é de que essa alíquota seja de 25%. Já temos hoje um estudo do IPEA que diz que será 27%. Isso sem ter a CBS, que é essa contribuição nova, da faixa de 12%. Então, vejam só o que é que está por vir, né? Então, tem várias coisas aí que dizem. Aí vem, período de transição 10 anos. A proposta visa simplificar, diz que visa, mas durante 10 anos permaneceremos com os 5 tributos que temos hoje, com toda a complexidade, e serão criados mais 2 com toda essa complexidade. Então, simplificar nem tão cedo, né? Essa reforma da PEC 45, ela só termina daqui a 50 anos. Então, nossa geração estará aqui para ver, eu estarei, não sei vocês, né? Então, veja, a reforma só acabará em 50 anos, é que ela termina de ser implementada. Então, esses investimentos que querem ser atraídos vão ser atraídos agora com a coisa que só completa com 10, com 20, com 50 anos. Então, essa é a primeira questão. Imposto seletivo, vai ser criado mais um outro imposto. Então, era para ter só um imposto, mas aí já diz o seguinte, vai ser criado esse, que é o IBS, e mais um outro imposto seletivo. Então, dos 5 já ficam 2, né? Então, já não é bem essa simplificação. Zona Franca Simples acaba. E aí, veja, 90% das empresas brasileiras que geram empregos são do Simples. E essa PEC 45 acaba com esse regime e vai todo mundo para essa alíquota alta. Então, vamos analisar se isso é importante. Então, aumenta o custo pela convivência dos sistemas, de 2 sistemas, o hoje complexo e mais os 2 que são cheios de complexidade. Basta dizer que a PEC 45 ela altera 161 dispositivos da Constituição. Para quem é advogado, né, doutor Luiz, 161 artigos já dá 322 discussões judiciais aí, porque a gente arranja discussão 2 por artigo, né? Então, vai lá. Uma coisa importante, passa a tributação para o destino, isso é bom, mas isso só vai acontecer em 20 anos. Aumenta a carga tributária pesadamente do setor de prestação de serviço. Escolas, hospitais, consultorias, empresas de profissionais liberais, pequenos comerciantes, indústria. Existem estudos, e aí é interessante, essa PEC não apresentou nenhum estudo sólido que embasasse os números, então fica todo mundo especulando. Diz que quem é hoje do lucro presumido vai ter um aumento de 600%, né? E a economia digital? O mundo está mudando desse comércio de bens e serviços
que nós temos hoje para o mundo digital. Ela não traz nada. Então, só aí já tem uma bela discussão se o que nós temos hoje de economia digital vai ser bem, vai ser serviço. Então, mais litígio. Então, a PEC 45, ela não simplifica. 10 anos nós teremos 7 tributos, 20 anos para mudar da origem para o destino e 50 anos para a compensação de quem tem crédito. Então, veja, quem acumulou crédito até hoje, quem vai acumular durante esses 10 anos, vai ter 50 anos, ou seja, ele vai ter que pagar os tributos tendo um crédito para receber dos fiscos e não recebe. Não reduzem carga tributária de ninguém e o prestador de serviço vai pagar a conta. E aí a gente tem a seguinte situação. Com essa PEC, você vai ter determinados produtos, bens como aeronave, iates, carros de luxo, vão baixar, tá? E escola e saúde, nesse momento, eles vão aumentar a carga tributária tremendamente. Não diz que unifica alíquotas, mas vamos ter 2 IBS, o próprio IBS vai ter alíquotas e os estados vão poder fixar outras alíquotas. Então, não uniformiza. Inviabiliza o simples, acaba com os incentivos fiscais, que é a famosa guerra fiscal, que você colocou muito bem, só que tem um problema. Quem vai abrir empresa em Manaus, em Belém, ou aqui mesmo no interior de Pernambuco, se não tiver incentivo fiscal? Então, precisa ser visto isso, porque a PEC simplesmente acaba e essas pessoas passam a pagar tributo. E o que é pior de tudo, essa emenda constitucional, ela traz princípios abstratos, porque vai ter uma lei complementar depois, que ninguém sabe o conteúdo dela, que vai regulamentar tudo. Então, veja só, mesmo que ela fosse votada esse ano, que eu ainda não acredito, que vamos ter eleição daqui a um mês, daqui que chegue a um acordo, mas, digamos, vamos ter mais um ano para a lei complementar, então, se tudo isso começar, vai ser por volta de 2022. E aí diz, vamos devolver imposto aos mais pobres. Então, veja a equação. Vai aumentar a tributação sobre o consumidor final, sem dúvida, todo mundo vai ser onerado, e aí eles vão compensar com a devolução. Diz, olha, pobre, pague o imposto e depois a gente lhe devolve. Então, essa é a sistemática. Segundo o IPEA, a alíquota hoje, se fosse antes da CBS, né, só com o IBS, juntando PIS, COFINS, ICMS e ISS, esses 5 tributos, daria uma alíquota de 27%. Muito bem. A PEC 110. A PEC 110 ela é mais ou menos parecida, só que ela acrescenta outros tributos e vamos ter 9 tributos que seriam extintos com essa PEC. Alíquota única, uniforme, sim, só que os estados vão poder ter alíquotas diferenciadas, então já não é bem só uma, né? Unifica IRPJ e CSL, interessantíssimo, porque os dois são exatamente iguais. Então, para que fazer duas coisas diferentes? Ora, é simples, o IRPJ é partilhado com os estados e municípios, CSL não. Então, a União, sabidamente, criou a CSL, para quê? O IRPJ, ela partilha e a CSL fica todo para ele. Receita do estado passa da origem para o destino. Período de transição de 5 anos é menor, ou seja, durante 5 anos vamos ter o sistema atual de toda a complexidade, todos os litígios e mais esses tributos que vão ser criados também, né? Extingue benefícios fiscais, o imposto seletivo de incidência monofásica, Zona Franca de Manaus e o Simples, ela diz que mantém, só que a gente não sabe qual o critério de crédito que vai ser dado a essas empresas, e isso pode afetar a concorrência delas. E aí fica o seguinte, ela é constitucional, ela está atingindo o pacto federativo quando está tirando a competência impositiva dos entes federativos, essas são novas discussões que se inauguram. E a mesma questão com a economia digital. A proposta do Concefaz, o doutor Décio, nosso secretário da Fazenda, ele está encabeçando essa emenda, né? Emenda substitutiva, que extingue os 5 tributos, e aí ela já vai no outro viés. Cria 2 IVAs. O IVA federal, que incluiria os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, e o estadual, que incluiria ICMS e ISS. Eu até estava numa discussão com ele e coloquei, olha, na realidade, essa emenda, ela é para os estados abocanharem uma parte da tributação da União e dos municípios. Ela não tem outra finalidade. Ela vai assumir o comitê gestor e vai União, e aí o que é que acontece? Cria-se 2 tributos.
O imposto adicional, ou seja, já não é mais um tributo que fica, já são 2 com mais um 3, então acaba 5 para virar 3. 3 alíquotas, né? É não cumulativo, isso é bom. Regulamentação dos estados sem a União, esse é um ponto principal que não está chegando a acordo. Segundo o doutor Décio, todos os governadores já concordaram com esse texto. Não cabe incentivos nem isenções, não incidirá sobre exportações, o que é bom, e cria um fundo de compensação das perdas que vai redistribuir para os estados que ganham mais, que ganham menos, vão poder participar desse fundo. Mantém o Simples e a Zona Franca de Manaus. Então, essa é a proposta. Simplifica? Também não. Essa simplificação é uma coisa a médio e longo prazo, se acontecer. Os litígios não vão acabar. Por que não vão acabar? Porque a legislação continua e essa nova legislação, ela já traz vários questionamentos que podem ser feitos, então o litígio não acaba. E aí chegou a reforma tributária do governo, quando todos pagam menos. Não é verdade. Não é isso que acontece. O doutor Luiz tem até um estudo muito interessante, que eu acho que vai apresentar depois, mostrando quanto aumenta com essa CBS. A proposta do governo são 4 etapas. Unifica PIS e COFINS, que é essa que já está do PL, Projeto de Lei 3887, que está tramitando, foi enviado para a Câmara em regime de urgência. Cria CBS alíquota de 12%. Então, veja, só PIS e COFINS, 12%. E o ICMS, o IPI, o SS, como é que vão ficar, né? Então, isso aí é a primeira questão. Na segunda etapa, já teria o IPI seletivo, ou seja, na área federal vamos ter o CBS e o IPI seletivo, que irá substituir o IPI. Então, 3 por 2. Então, já não é tão simples assim. E aí vamos tomar cuidado. É muito justo trabalhar com imposto sobre a renda? Faz justiça fiscal? Faz. Só que o consumidor final já está pagando lá uma alta carga com a CBS, uma alíquota de 12%. Aí pretende aumentar a faixa de isenção, muito justo, porque hoje quem ganha R$ 1.900 pagar imposto é um absurdo, isso não é renda, isso é valor de sobrevivência, né? Uma nova alíquota para o IRPF dos mais ricos, acho ótimo também, questão de justiça fiscal, só que quem é rico e qual vai ser essa alíquota? É uma questão para se ver. Redução da alíquota de PJ é justo, porque se for tributar lucros e dividendos, não pode a pessoa jurídica pagar 34% e ainda tributar lucros e dividendos. Seria uma tributação confiscatória. Tudo isso ainda a gente não conhece, só são as intenções. E aí vem a desoneração da folha, que seria a 4ª etapa, que ninguém sabe. Veja, essa emenda do governo era para ter sido mandada o ano passado. Estamos um ano depois e ela chegou agora. Imagine quando é que chegar essa desoneração de folha. E aí vamos ter a seguinte situação. Os prestadores de serviço agora vão pagar mais para depois serem compensados com a desoneração de folha. E aí cria o imposto sobre transação eletrônica, que é a mesma CPMF, só que mudaram o nome para não ficar com o nome de CPMF. Ou seja, sempre que entrar e sair dinheiro você vai pagar isso aí. Esse é um tributo cumulativo, altamente injusto, todo mundo vai pagar, e aí diz, não, mas depois nós vamos ressarcir o mais pobre com o valor. A gente sabe como funciona no Brasil essas coisas pelas experiências, né? Mas vamos acreditar que isso aconteça. Então, o que é que acontece? Os prestadores de serviço que têm uma alta folha, eles vão ser compensados quando for essa 4ª etapa, com a desoneração da folha, todo mundo pagando através de um CPMF. O que é que tem a ver desoneração por folha com CPMF e com PIS/COFINS? Então, isso aí eu acho que estão misturando coisas e, na realidade, tudo isso só tem uma intenção que o governo deveria ter transparência. Eu preciso arrecadar e precisa. Se antes nós tínhamos um déficit público de 400 bilhões, hoje ele virou 800. O governo precisou atuar e atuou corretamente, socorrendo os menos favorecidos. Só que alguém precisa pagar. E o preço é pago ou pela geração atual com pagamento de impostos, ou pago pela geração futura através de déficit público. Não tem quem pague de outro jeito. Então, é uma opção política. E diz que vai manter a carga tributária 33% e calibragem automática. Veja, em 2003 tivemos o PIS e COFINS, a não cumulatividade, que dizia o seguinte, vamos botar,
era COFINS, era 2%. Ela começou com 0,5%, 1,5%, 2%, e aí subiu para 7%. Não, é não cumulativo, vamos subir para 7%, depois a gente calibra. Baixou não. Agora, quando unificou, a alíquota foi para 12%. Então, a gente já conhece como é que acontece. Então, essa promessa de que vai botar a alíquota alta para depois calibrar, depois que começa a arrecadar com a alíquota alta, nunca mais baixa. Então, é preciso ficar atento. E aí chegou o PL. Tem boas intenções, ótimas intenções. Vamos ver se funciona. Então, contribuição sobre operações de bens e serviços. Para começar, é um tributo novo. Eu discuto a própria constitucionalidade disso. Por quê? Porque as contribuições sociais, elas estão para ser sobre receita e faturamento. Aqui foi criado um tributo novo sobre operações de bens e serviços que tem a mesma base de cálculo a mesma base de cálculo, não, tem o mesmo fato gerador do ICMS e do ISS. Tá? É não cumulativa, isso é bom. O direito creditório amplo, e aqui é onde começa. Direito creditório amplo, todo mundo que tiver crédito destacado na nota fiscal compensa. Pela experiência que a gente tem, depois vem normas posteriores vedando creditamentos. Isso não é assim, isso não é assim. O próprio conceito de insumo que levou essa grande parafernália de litígios, de processos, é um exemplo disso. Incide sobre receita bruta, e aí começa. Que receita bruta é essa? A lei diz, o projeto diz, é receita bruta igual ao imposto sobre a renda. Ótimo. Só que quando você vai ver o dispositivo, ele diz, inclui acréscimos da receita bruta. Então, nada a ver, mas já ela tem dito lá. Receita financeira tem uma abertura para ser incluída. Então, já não é bem só receita bruta, né? ICMS, ISS, CBS não integram a base de cálculo. Isso é excelente. Por quê? Porque hoje você tem tributo sobre tributo. Ela pretende dizer, não, ICMS, ISS, o próprio Supremo já está reconhecendo que não pode integrar, porque não é receita. Ora, se ele recebe um valor e vai pagar ICMS, esse valor não é dele. Então, não é justo que sobre o valor do ICMS e do ISS, ele pague CBS. Tributação por fora é excelente. Por quê? Transparência. Hoje, se você comprar uma coisa de 100 e tiver 12, você vai pagar 112 e você sabe que os 12 são da CBS. Então, isso é importante. Só que tem um pequeno detalhe. A concepção do aumento de tributação é que você repassará isso no preço. Ou seja, hoje um tributo, uma prestação de serviço que você cobre 100, você não cobra 100 mais 3,65. Não, você cobra 100, 3,65 é absorvido pela empresa. Nenhum consumidor vai admitir aumentar esse serviço. Ele vai querer que a empresa absorva. Ou seja, você vai ter o tributo, vai ter o serviço de 100 e ele vai pagar os 100 e você que paga o seu tributo à parte. Né? Então, a lógica não tá correta com a prática. Pode ser que mude, né? A alíquota de 12% é uma alíquota muito alta, inclusive já foi admitida até pela própria equipe, só que não tem um estudo que justifique porque ela é 12%. Porque é 12% para todo mundo e 5,8% para a instituição financeira. A instituição financeira não toma crédito. Prestador de serviço também não toma crédito, porque o maior custo do prestador de serviço é mão de obra, e mão de obra não gera crédito porque não paga CBS. Então, tem aí alguma coisa para ser interpretada. Mantém Zona Franca de Manaus e Simples, mantém. Só que o crédito da Zona Franca de Manaus é apenas de 25%. Simples, a gente ainda não consegue extrair direito se é o crédito do que ela pagou de PIS ou se é o 12%, porque não é clara a redação da lei. Se não for os 12%, vai gerar um problema de concorrência. Porque eu vou comprar um produto de Manaus com crédito de 25% de 12%, se eu posso comprar em São Paulo, na Paraíba, com crédito de 12%. Então, já fica uma outra distorção. Entra em vigor 6 meses após a publicação. Isso é bom, é um período de adaptação. Só que vai ter que ser aprovada a lei, 6 meses, e aí vamos ver o seguinte, se for no ano que vem, ela não vai poder entrar no ano que vem. E aí foi dito uma coisa curiosa pelo ministro Guedes. Vamos acoplar as PECs 45 e 110. O que é que significa acoplar?
ela vai ficar convivendo paralelamente, ela vai entrar nas PECs, porque se entrar na PEC vai ser perigoso. Eu até disse assim, eu acho que o governo quis dizer o seguinte, ó, meu tributo é 12%, o resto vocês se virem. Porque quem vai ter coragem de botar um tributo de 35% para as pessoas pagarem? Veja, na OCDE, você vê que a Hungria, quem tem mais alto, ele está na faixa de 30%. O Brasil vai ter coragem de botar um IVA de 35%? Aí, a simplificação, reduz a nota fiscal de 72 campos para 9. Reduz 70% das obrigações acessórias do PIS/COFINS. Mas veja, para isso eu não precisaria mudar o PIS/COFINS, nem juntar. A legislação é a mesma, o DARF é o mesmo. Bastava chegar lá e cortar as obrigações acessórias que são dispensáveis. Bastava tirar as multas, como foi falado aqui. As multas pesadas porque você não conseguiu cumprir. Não precisava, mas o nome reforma é um nome sedutor, né? E aí vem outra coisa, isenção da cesta básica, excelente. Receitas do SUS, imóvel residencial, também só faltava o SUS, que nunca, quase nem paga, demora a pagar, ainda ser tributado essa receita, né? E aí, a cesta básica vai ser isenta. E aí eu chamo a atenção, entre os produtos da cesta básica tem salmão. Me parece que esse não é um cardápio comum entre as pessoas que comem cesta básica, né? Queijo provolone também, né? Eu adorei, porque eu adoro queijo provolone, né? E salmão, mas me parece que isso não está dentro da cesta básica. Então, veja a lógica da distorção. E aí vem o seguinte, aumenta a carga tributária. Quem é optante do lucro presumido, ele paga hoje 3,65 e vai pagar 12%. Aumenta a construção civil, educação, serviços hospitalares, hotelaria. Veja, no momento que a gente está precisando de médico, está precisando educar o nosso jovem para que ele seja o profissional do futuro, vamos aumentar isso aí. Não, porque quem consome esse serviço é rico. Não, muitos pais de classe média pobre, eles fazem esforço de botar o filho num colégio. E aí vem a seguinte questão, vamos aumentar a educação e vamos aumentar serviço hospitalário, hotelaria. Veja, setores da mão de obra que dá emprego. Porque hoje o emprego está nas empresas prestadoras de serviço e no comércio. Prestação de serviços profissionais, telecomunicação, TI, Simples Nacional não está afetado diretamente, mas poderão comprar insumos. Ou seja, dependendo de como for interpretado esse dispositivo, pode gerar uma distorção muito grande. E aí, veja, o poste, o salmão e o queijo provolone e queijo do reino, eles vão ter, salmão e queijo vai ter isenção e o carro, ele vai ter redução. Então, você veja como é que se compensa. Então, o que é que eu posso dizer? As propostas não cumprem a promessa de simplificar, por quê? Doutor Everardo Maciel deu uma entrevista e ele fez a conta, porque eu não fui fazer, mas olha, só nessa CBS foram criados 88 artigos, 77 parágrafos, 65 incisos, 21 linhas, foram dados 28 novas redações para dispositivos já existentes, com mais 27 parágrafos, 40 incisos, 5 artigos de novas normas transitórias, disposições finais, 5 artigos, revogaram 7 leis, 11 capítulos, 5 seções e 210 artigos. Então, essa é a simplificação. Carga tributária neutra. Ora, neutralidade não existe. E se alguém aumentou muito, alguém vai baixar muito? Não, ninguém baixou muito. Todo mundo vai pagar. Até a empresa do lucro real, empresa que está no lucro presumido comercial. Por quê? Porque ela se acredita, mas em compensação, ela repassa isso no preço. Ou se não repassar, ela toma o prejuízo. Então, se repassar no preço, o consumidor final vai pagar essa conta. Na realidade, a gente tinha que ter transparência. O objetivo disso é arrecadar. Muito justo, precisa arrecadar. Mas vamos botar as coisas à clara. Precisamos arrecadar e precisamos arrecadar X, a alíquota é tanto, todo mundo vai pagar, escolhe-se quem paga e bota claramente. E não ficar sob o disfarce de que, não, vamos aumentar o prestador de serviço, porque quem consome é rico. Eu digo, mas quem presta serviço é pobre. Então, quando você aumenta o preço do serviço, você termina dando desemprego, né? E quais as saídas que a gente poderia aprontar? A primeira coisa é rever gasto público. Nosso Estado é gastador e gasta mal, a gente paga muito e o serviço não é de qualidade.
embora tenhamos um bom SUS elogiado, mas a gente viu o problema que teve agora, com questão de leitos, faltando UTI, etc. Estradas, segurança, etc. Precisaríamos realmente de simplificação, que eu não vejo quando a gente desce nas minúcias. Hoje me ligou uma jornalista aqui para ver. Nessa lei, só da CBS, eu já enxergo muita coisa que vai ser questionada. Então, não vai simplificar. Não há transparência. Então, a gente não sabe por que 12%, por que serviço a mais, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. O que a gente sabe é que serviço bancário ficou em 5,8%. Nada contra bancos. Por que não estabelecer também dessa e um escalonamento para o prestador de serviço que também não tem crédito? Ah, mas nós vamos consertar com a desoneração da folha. Então, bota agora uma forma de desonerar. Quando chegar a desoneração da folha, se compensar, se retiraria. Então, a gente precisa ter transparência. Precisa aumentar e atrair investimentos. E aí você diz, não, mas simplificando. Não simplifica. Quem vai sair de outro país para vir investir no Brasil sob a forma de simplificação que vai acontecer em 50 anos, 10, 20 ou 50 anos? Admitamos 10 anos. Em 10 anos, são 3 eleições, 3 governos diferentes, ou algum que vai ser reeleito. E a gente sabe que a última emenda que a gente teve de PIS/COFINS foi em 2003. São o quê? 17 anos. Então, daqui a 10 anos, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Precisamos criar investimentos, gerar emprego, estimular atividades, ampliar a base contributiva, que reduz o peso excessivo da burocracia. Desonerar a folha, realmente precisa, nossa folha é muito cara, isso termina levando a desincentivar a empregabilidade, quando hoje nós estamos com um número alarmante de desempregados, lembrando que tudo já era difícil antes da pandemia, e depois da pandemia o número de desempregados aumentou bastante, empresas fecharam, muitas, eu mostrei lá no começo, na área foram 522 mil empresas fechadas só nesses 4 meses. E o crescimento do PIB brasileiro. Ou seja, o que é que se pensa em fazer agora? Pensa-se em aumentar tributo. É a forma mais fácil, é a forma mais rápida de arrecadar, porque todo mundo chia, entra com ações judiciais, começa a litigar, e isso demora 10, 15 anos para ser resolvido. Veja, a gente mesmo está agora com um caso de planejamento tributário, que a ação é de 2001, 19 anos depois entrou em pauta, e já saiu de pauta e não foi julgada ainda. Então, isso gera insegurança, isso gera temor para a atração de investimentos. Então, precisamos da segurança jurídica, de ver como reduzir esses litígios. Então, nesses projetos todos, nenhum fala da garantia do contribuinte. Ou seja, está garantido que a interpretação vai ser dada assim, vai ser seguida. Porque no Brasil a gente tem o seguinte, tem uma interpretação, depois muda, volta para trás, bem redundante, volta, interpreta o que interpreta hoje para trás, autua lá atrás, e temos hoje, em plena pandemia, que as empresas não estão pagando, não é porque não querem, porque não tem como. O Supremo foi e disse o seguinte, falta de pagamento de ICMS gera criminalização, gera cadeia. Então, veja a situação. Qual é a segurança que o empresário tem para deixar de pagar e depois ser criminalizado? Então, a gente precisa realmente rever essa questão, porque, como o próprio Francisco disse, as empresas estão dentro de um problema complexo, as empresas estão dentro de uma situação difícil, e agora mais difícil ainda, que precisa simplificar e ser transparente. Se não reduzir, que é difícil, mas vai reduzir, pelo menos não aumente tanto para determinados setores, bem assim, vamos tornar a coisa realmente simples, porque as propostas que estão aí, quando a gente vai ver os meandros da lei, elas não simplificam. Porque simples já é, PIS e COFINS já é a mesma coisa, mesmo DAF, mesma legislação. Então, por que é tão complicado? Por conta das interpretações. Então, nessas propostas, nós precisamos ter algo que limite esse poder de interpretação. Não pode ficar na mão de entra hoje um secretário, entra hoje um ministro, entra hoje não sei quem, e aí, pelo bel prazer dele, vamos arrecadar. Então, muda essa interpretação aqui. E aí a empresa fica nessa insegurança. E aí, o que é que eu posso dizer? As propostas nem simplificam, e o ideal delas é o seguinte, que tudo seja repassado para o consumidor final. Aí eu gostaria de deixar a pergunta, é justo?
Obrigada, fico à disposição. Eu acho que o que nós estamos precisando é uma política de Estado, não de governo. E o que nós mais vemos aí são políticas de governo. Por isso que muitas vezes não dá certo, porque cada governo tem sua política. Eu acho que enquanto nós estivermos pensando dessa forma, estaremos sempre dando alguns passos para trás. Com certeza. Fica à vontade, Thomas. Com certeza. Eu acho que a gente precisa realmente rever o Estado, o tamanho do Estado que queremos, e aí, do tamanho que quisermos, vamos pagar por ele.